Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidão. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Essa história também está narrada em Marcos, capítulo 7, com algumas coisinhas um pouquinho diferentes, mas pouca coisa diferente. Então vamos ter como texto base esse texto de Mateus 15. Podemos assim nos localizar um pouquinho o que estava acontecendo naquele momento, Jesus, ele estava na Galileia, a região onde ali ele se criou, em Nazaré. Estava morando em Cafarnaum. Então ele estava ministrando nas cidades da Galileia. Mas já havia muita oposição contra ele, tanto que os judeus lá de Jerusalém enviaram uma comitiva para questioná-lo, para criticar os discípulos, para levantar dificuldades contra ele. E eles estavam dizendo que os discípulos não guardavam as tradições dos anciãos, como lavar cuidadosamente as mãos antes de comer, e muitas outras tradições, muitas outras regras que os anciãos acrescentaram, as leis de Moisés, e que eles guardavam com muitos detalhes. Então já havia muita oposição, porque Jesus, ele rebateu a essas acusações que eles estavam fazendo contra os discípulos, dizendo para eles: olha, e vocês desobedecem os mandamentos de Deus por causa dos preceitos de homens, por causa das tradições dos homens, esquecem de obedecer os mandamentos. E citou algumas situações, mas aí o tempo fechou, e não tinha mais clima, E aqueles judeus, aquela comitiva e muitos outros judeus que moravam ali naquela região se levantaram contra Jesus, contra os discípulos. E Jesus com os discípulos foi ao norte da Galileia para uma terra chamada Tiro e Sidão, que era a terra de gentios, de pessoas fora do território de Israel. Para ficar ali alguns dias, deixar a poeira baixar, deixar os ânimos se acalmarem, E ali ele então ficou, não se sabe quanto tempo. E o texto de Marcos, vamos ler um pouquinho, diz uma coisa interessante, que eles não foram lá para pregar naquele lugar, não foram lá para fazer milagres, para continuar o ministério lá em Tiro e Sidão. Eles foram para lá para descansar, Porque diz em Marcos 7, 24, levantando-se, pois, dali para as terras de Tiro e Sidão, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Estranho isso, Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então ele não conseguiu fazer esse retiro em sigilo, aquele momento de descanso que é tão bom para qualquer pessoa, pelo menos de vez em quando. E ele tinha esse propósito com os discípulos, de ficar ali naquela terra, onde não tinha a perseguição dos judeus, onde era um ambiente tranquilo para estar com os discípulos. É bom lembrar que esse lugar, Tiro e Sidão, era a antiga Fenícia,
que desde 64 antes de Cristo ficou anexada à Síria, né? Por isso, vamos ver aqui, em Marcos diz que a mulher era sírio-fenícia, né? Em Mateus diz que ela era cananeia, mas ela sendo sírio-fenícia, ela era cananeia também porque era da terra de Canaã e não era judia. Né? Então, nesse lugar, ele estava para descansar um pouco. Esse lugar atualmente é o Líbano, né? Que existe o país do Líbano, né? Capital Beirute. Mas naquela época, Tiro era muito famoso, mesmo antes já, na antiguidade, porque os fenícios dominavam o mundo da navegação. Eles foram os grandes navegadores, né? Foram povos que sabiam muito sobre a navegação, né? Bem mais tarde, os espanhóis e os portugueses foram grandes navegadores, né? Tanto que o Brasil foi descoberto pelos navegadores, a América também, né? Mas naquela época, os fenícios eram os campeões na navegação, né? Mas eles também eram mercadores, eles eram um povo do comércio. E Tiro, muitos anos atrás, na época do rei Davi, do rei Salomão, o rei de Tiro fez uma aliança, o rei Irão, né? Ele fez uma aliança com Davi e depois com Salomão de providenciar madeira e mão de obra especializada para a construção do templo de Salomão. Fizeram uma aliança com esse pessoal, né? Em troca, Salomão ia fornecer para eles cereais, né, mantimento para a população de Tiro. Só que aconteceu um negócio aí, né? Mais adiante, um dos sucessores desse rei Irão, chamado Etbaal, ele tinha uma filha chamada Jezabel, que hoje é muito lembrada por causa das coisas más que ela fez em Israel. Essa Jezabel, ela entrou num acordo, né, que o pai fez com os reis de Israel, né? Casando-se, então, nesse acordo havia um casamento com o rei Acabe. E essa mulher, Jezabel, ela introduziu o culto a Baal em Israel. Então, ali veio uma coisa muito ruim para o povo de Israel. Porque o culto a Baal foi uma das principais consequências, né, que levou o povo de Israel ao cativeiro, na Síria e na Babilônia. Então era um lugar ali, era um povo que trouxe muito prejuízo ao povo de Israel. Então não apenas por serem gentios, mas por serem um povo que trouxeram problemas para Israel, havia muita barreira entre judeus e os habitantes de Tiro e Sidão, por causa dessa questão da Jezabel, né? Por causa da questão da adoração a Baal que foi introduzida em Israel e trouxe o juízo de Deus sobre a nação. Então os israelitas, eu acho que eles não queriam nem ver esse povo, né? Mas Jesus foi lá para aquele lugar, ficar uns dias fazendo retiro, né? É quase como os cristãos ir lá entre os muçulmanos fazer um retiro lá, né? Ficar lá tranquilo. Só que ele não conseguiu ficar tranquilo. Por quê? Porque chegou uma mulher e logo quebrou o silêncio, né? Quebrou o sigilo. E ela clamava, pelo que parece, clamava atrás dos discípulos, pedindo ajuda, né? Pedindo que Jesus a ajudasse. Então nós queremos aprender algumas lições importantes, né, sobre a atitude, sobre a vida dessa mulher. Né? É um texto bastante difícil, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, esse texto está cheio de racismo, cheio de discriminação. Mas vamos aprender, né, com a fé dessa mulher, porque ela teve uma fé realmente que foi elogiada por Jesus. Se eu não me engano, ela é a única mulher na Bíblia que recebeu um elogio de ter uma grande fé. Né? Não me lembro se tem outra. Os pastores aí, os irmãos, né, que fazem seminário bíblico em casa, né, pela internet, eu acho que não tem outra pessoa, outra mulher
na Bíblia que Deus tenha falado, olha, grande é a tua fé. Acho que ela é a única. E ela não era de Israel, era uma gentia. Era Ciro-fenícia, daquela região ali. Então, em primeiro lugar, ela era uma mãe corajosa, uma pessoa de coragem. Né? A sua filha estava horrivelmente endemoniada. Né? As pessoas endemoniadas há vários níveis de possessão demoníaca. E aqui diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Então, dá a entender que a coisa era complicada, né? Que era difícil. Né? Viver com essa menina, criar essa menina. Não sei se era uma menina, diz filhinha aqui. Provavelmente era uma menina pequena, né? E o que acontece no caso da possessão demoníaca? As vítimas dos demônios, muitas vezes, têm poucos momentos de lucidez. Né? Ficam possuídos pelos demônios e essas pessoas sofrem muito nas garras do inimigo, né? Através da possessão demoníaca. Né? São poucos momentos de lucidez. E o objetivo dos demônios, a tarefa deles, é destruir as suas vítimas. Né? Alguns casos, alguns relatos bíblicos, os demônios jogavam suas vítimas no fogo, jogavam no chão, jogavam na água, né? Uns se machucavam, se retalhavam, e assim por diante. Então o objetivo do inimigo é destruir as pessoas que ele possui. E a mãe encarou essa tarefa difícil, de buscar ajuda em Jesus, para se livrar do problema da filha. Né? Talvez ela era aquela pessoa que tentou de tudo. Talvez todos nós, ou muitos de nós, já ouvimos, quando vamos ministrar a palavra de Deus, ou vamos orar por alguém, a pessoa diz, eu já tentei de tudo. Eu já fui em tudo que é lugar, né? E aí é aquela lista, né, de coisas que a pessoa já tentou. Talvez ela tentou de tudo. E a última tentativa, o último cartucho, era chegar em Jesus. Né? Era a última tentativa que ela estava fazendo, talvez. Né? A Bíblia não fala esses detalhes tudo, mas parece que é isso. Que ela estava tão desesperada que ela queria o contato com Jesus. Por isso ela não mediu esforços e foi até ver Jesus face a face. E havia muitas barreiras, né? Mas ela corajosamente enfrentou essas barreiras. Em primeiro lugar, as culturais. A cultura judaica ela era muito fechada para as pessoas não judias. Né? Eles consideravam os judeus como pessoas nem de segunda classe, terceira, quarta classe. Alguns judeus tratavam os não-judeus como cães. Né? Isso era comum. Não sei se hoje ainda é assim, mas eles eram, né? Eles se achavam tão especial que eles rejeitavam as outras pessoas. Dizem que um judeu, geralmente um homem judeu, orava assim, obrigado Senhor, que eu não sou mulher. Né? Tá louco, né? Segunda coisa que ele orava, Senhor, obrigado que eu não sou gentil. E a terceira coisa, obrigado que eu não sou pecador como os outros. Então eles eram cheios de si. E assim eles tratavam as outras pessoas que não eram do seu povo. Mas a mulher, ela encarou essa barra aí, né? 12 judeus, mais Jesus. E chegar neles. E abrir um espaço, né? Abrir uma ala e chegar até onde Jesus estava. Ela precisava romper essas barreiras. Né? Esse desprezo que havia por parte dos judeus. E parece que ela rompeu essas barreiras começando pelo clamor. Né? Os discípulos falaram, olha, ela vem atrás de nós, clamando. Ela vem gritando. Ela vem dizendo, Senhor, me ajuda. E isso estava quebrando todo o sigilo do retiro, né? Que ninguém era para saber onde ia acontecer. Ela clamou. Quantos já clamaram numa situação muito difícil? Né? Você já clamou numa situação difícil? A coisa tem urgência, né? Quando as coisas são difíceis, aí tem urgência.
aí não se mede tanto as consequências, o que as pessoas vão pensar, né? O que vão dizer. Eu quero é Deus, tem aquela música, eu quero é Deus, não estou nem aí, né? Diga para o seu irmão, eu vou clamar, não estou nem aí. Amém? Foi o que ela fez e deu certo. O clamor dela deu certo. E ela chegou face a face com Jesus. Aqui uma palavrinha para os pais, né? Nós não sabemos o que aconteceu com essa menina para ela estar assim, desse jeito. Endemoniada, né? Escravizada pelos demônios, não se sabe. Mas na maioria dos casos, brechas foram abertas. E o diabo ataca os filhos quando os pais deixam as brechas. Normalmente é isso. Há algumas exceções que não é assim, que é por outros motivos. Mas normalmente essa é a razão. Os pais deixaram uma brecha, não protegeram o filho, não cuidaram dele, né? Deixaram se envolver com alguma coisa diferente, estranha, que no mundo gentil tinha muita coisa estranha, né? Era um lugar, a Fenícia era um lugar de feitiçaria, de ocultismo, um lugar terrível, né? Mas pais, né? Pais devem ser aquelas pessoas que cuidam dos filhos. Diga, cuidar. Né? Ainda mais no mundo de hoje. Os perigos de 50 anos atrás eram pouquinhos comparando com os perigos gigantes que tem hoje, que vêm para destruir um filho. Né? E cada vez esses perigos vêm de forma mais sutil, querendo destruir as crianças na sua base, na sua identidade, né? Como essas que andam por aí, que querem dizer que a criança pode decidir o sexo que ela vai escolher. A tal da ideologia do gênero, né? Isso aí é para destruir a identidade de uma pessoa, né? Porque o menino precisa saber que ele é menino. Né? E ele precisa ser afirmado como menino. A menina precisa saber que ela é menina, que ela vai ser mulher, que ela vai se casar com um homem, que ela vai ser mãe, que ela vai ser uma mulher. Quanto antes ela for afirmada assim, melhor. Mas alguns pais não sabem fazer isso. Eles pensam, bom, mas é muito legal a criança escolher o que quer ser. Que legal, coisa nenhuma. É destruição para a vida daquela criança. Já não chegam, né, os conflitos da adolescência, daí ainda mais colocam esse tipo de coisa junto, para que as crianças tenham mais problemas ainda. Então, a presente geração, os pais precisam estar muito atentos com os seus filhos, cuidando dos seus filhos. Tudo que eles ouvem, tudo que eles aprendem na aula, tudo que eles ouvem dos seus amigos, precisa estar sempre sondando, sempre ajudando eles a sair daqueles becos sem saída, em que muitas vezes, lá na cabeça deles, começa esse trabalho do inimigo para destruí-los. Mas então, pais, que são pais de verdade, eles intercedem pelos seus filhos todos os dias. Amém? Os pais dizem amém aí? Eu creio que a oração número 1 de um homem deve ser, Senhor, abençoa minha esposa nesse dia, guarda ela. E a segunda, abençoa meu filho X, meu filho Y, meu filho esse, meu filho aquele. Amém? E a mulher também, Senhor, primeira oração, abençoa meu marido nesse dia. Né? Guarda ele, dá direção para ele, para nossa família. E aí começa com a filho. Esse, filho aquele, filho aquele. Amém? É o papel do intercessor. Então os pais devem ser os primeiros intercessores dos seus filhos. Para quem tem netos, também os netos. Coloque também junto, e genro, e nora, né? E assim por diante. Interceder. É, verdade. Não chegamos lá ainda, né? Mas vamos chegar. Os filhos sim, mas na próxima etapa, né? Se prepara, né? Já estamos orando. É isso aí. Mas, amados, livrando assim os do mal. Jesus ensinou a orar e livra-nos do mal. Pais devem usar a vara nos seus filhos. Espero que ninguém queira me pegar na saída. E alguns dizem, mas por que usar a vara?
Para bater dói, é agressão. Mas a Bíblia diz um versículo assim, ó: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que a vara da disciplina vai fazer? Vai afastar a estultícia do coração da criança. Amém? E o coração da criança dá estultícia. Estultícia é rebeldia, desobediência e assim por diante. Então a vara é um instrumento de Deus, para corrigir, para disciplinar. Felizes os pais que ainda usam vara. E os que não usam deveriam usar, porque é bíblico. Alguns batem com a mão, outros usam cinto e chinelo, mas o bíblico é a vara. Por quê? Você já passou uma vara no seu popô? Você em si mesmo não, mas o seu pai e a sua mãe já devem ter passado, A dor que a vara provoca, ela dói mesmo, Arde, mas ela passa logo. Porque é só músculo, Se você cair de costas, outro dia eu caí de costas, pensei, minha coluna, fui no médico, o médico disse, não, mas não bateu em ossos, bateu só na parte aqui, que é músculo. E ele não tem problema, eu só vou dar uma injeção para você. Saí de lá com 2 dores. Uma por causa da batida e outra por causa da injeção. O enfermeiro disse, não, tu já conhece essa injeção aí, um tal de cetoprofeno? Eu conheço cetoprofeno de comprimido, mas injeção não. Ela vai doer um pouquinho, ela é chatinha. Quando eu saí de lá, cheguei no carro, 2 dores agora, eu tenho que cuidar dois lados, Mas a vara, ela só dói, logo passa a dor, Porque é músculo, é carne, não é um lugar onde vai ficar uma ferida, Isso aí. Então, pais, eduquem os seus filhos. Pais devem ser amorosos e firmes ensinando valores cristãos e serem pessoas íntegras que amam a Deus e rejeitam o pecado. Ensinando os filhos a ser pessoas íntegras, a serem honestos, a serem verdadeiros, a não passar perna em ninguém, a não fazer fraude, a não enganar as pessoas, não aceitar os outros quando enganam, não aceitar o engano dos outros, Ensinar os filhos a amar a Deus e rejeitar o pecado. Pais precisam ser referência para os filhos. O que é referência? Referência é dar o exemplo. Não basta ensinar, tem que dar o exemplo. Dizem que a reclamação número 1 de adolescentes cristãos é pai e mãe. Meu pai e minha mãe falam, mas não fazem. Esses conselheiros cristãos, a grande maioria concorda que essa é a maior reclamação de adolescentes. O pai e a mãe falam, mas não fazem. É ruim isso, É errado isso. Os filhos precisam ver sempre o exemplo no papai e na mamãe. Então, vamos estar de olho, que o filho está de olho também. Em nossa atitude, em nossa maneira de falar e fazer. Então, são dicas para os pais. Mas a verdade, nós não sabemos a falha da mulher Sírio-Fenícia. Não sabemos em que ela errou, o que ela falhou. Não sabemos nem se ela tinha marido. Mas ela era uma mãe corajosa, vocês concordam? Para encarar uma bronca dessas, ela era corajosa. Em segundo lugar, ela não deu lugar para rejeição. Verso 23 a 24 de Mateus 15. Essa terrível rejeição que tão facilmente paralisa as pessoas. Faz com que elas fiquem como que amortecidas, como que anestesiadas, e elas não conseguem mais agir. Ou revoltadas ou brabas, porque se sentem rejeitados diante da mínima palavra que não é como querem. Vamos ver aqui. 23 a 24. Marcos 15, 23 a 24.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui uma palavra difícil de assimilar. Primeiro, nenhuma palavra, silêncio. Quando a gente faz um pedido para alguém, e essa pessoa simplesmente fica quieta, é difícil, né? É difícil porque tu pensa, ela não quer me responder. O que eu falei de errado? Será que eu ofendi? Será que falei mal? Será que não tem uma resposta para a minha pergunta? E ela pediu ajuda, minha filha está horrivelmente endemoniada, e Jesus não falou nada, ficou quieto. Quando a rejeição, ela está no coração, ela vem para fora naquela hora, e tu pensa, mas o que é isso? Que falta de respeito. E a pessoa não aceita isso. Mas Jesus ficou em silêncio. E por causa do imediatismo, que a gente quer as coisas logo, muitos se sentem rejeitados, porque não vem logo a resposta. Porque Deus não responde logo, Ele não me ama, né? Ele não tem cuidado de mim, Ele não está respondendo. Mas não é isso aí. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito de Deus. E devemos saber isso. Algumas orações são respondidas imediatamente. Outras demoram algum tempo. Outras demoram muito tempo. É bom saber disso quando vamos orar, né? Saber que pode demorar, mas a resposta pode vir logo. Você ora de manhã e antes do meio-dia já vem a resposta. Isso é bom, hein? Aí a fé cresce, né? E você se anima. Os discípulos, eles já tinham presenciado vários momentos de expulsão de demônios. Até o caso difícil do gadareno, né? Eles já viram Jesus libertando pessoas nessa situação. Mas aqui eles não falaram muita coisa, né? Eles poderiam ter dito assim: o que você faria ali no lugar dos discípulos? Eu acho que eu ia chegar para dizer para Jesus: Jesus, mas lembra o gadareno? Faz assim com essa menina, com essa mãe. Dá um pau nesse diabo aí, né? Dá uma nele que ele saia correndo. Acho que eu ia fazer isso, né? Você ia fazer assim? Né? Essa podia ser a atitude dos discípulos. Mas eles não fizeram assim. O que eles falaram? Eles falaram que despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda ela embora. Pode ser que eles queriam que ele ajudasse ela, mas pelo que parece aqui, eles queriam que ele se livrasse logo dela. Manda ela embora logo. Está dando muito tumulto. Todo mundo está ficando sabendo, está sabendo já que nós estamos aqui. Não era para ser assim, né? E como é a nossa compaixão com as pessoas de fora da igreja, quando elas vêm com os seus problemas, e elas começam a contar as suas lutas, né? A compaixão, o amor, o desejo de ajudar, precisa estar aí, né? Não mudar de assunto, né? Não mandar a pessoa embora, isso não é solução. A solução é ministrar Jesus para elas. É de Jesus que elas precisam. É do Senhor que elas precisam. Então a compaixão. Ela suportou aquilo, né? Ela não foi embora. 12 marmanjos querendo despedi-la. Ela não foi embora. Tu veja que ela tinha uma reserva de amor, né? O tanque dela estava bem. O tanque de amor dela estava bem. Ela aguentou aquilo, né? Mas Jesus aumentou alguns risquinhos no teste da fé dela. Aumentou o teste. O que ele disse? Verso 24.
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu, agora o bicho pegou, né? Eu só fui enviado para Israel. Tu não tem vez, mulher. Essa era a palavra. E era Jesus falando, não eram os discípulos. O que você faria em lugar dessa mulher? Bom, nessa aí eu não sei o que eu faria. Talvez ia dizer, bom, Jesus, então tá bom assim. Estou indo então, deixa assim mesmo. O que você faria? Deixa para a próxima tentativa. Né? Semana que vem eu volto. Quando tiver todo mundo mais humorado. Tento de novo. Ou vou procurar outra pessoa para me ajudar. O que você faria? Pense nisso. A reação. Mas ela aguentou essa palavra. Diga, aguentou. Ficou firme, não vacilou. A fé dela não vacilou. Ela tinha uma fé que não vacilava. A maioria das pessoas, no lugar dela, diriam, que turma de antipáticos. Não querem nem me dar um oi. Não querem nem ouvir o que eu tenho a dizer. Que falta de amor e boa vontade. Você já ouviu isso? Que desrespeito com o próximo. Mas ela não fez nada disso. Nada, nada, nada. Ela tinha um coração amoroso. Não acolheu a rejeição. Não deixou a rejeição explodir para fora. Amém? Aleluia, vamos vencer a rejeição. Porque ela é terrível. E ela rouba a fé, ela rouba o amor do coração. E aí, não dá para ir adiante. Precisa deixar de lado, vencer a rejeição. E ser uma pessoa de fé. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ela tinha um coração humilde, verso 25 ao 28. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu, mais uma prova. Primeiro ela chegou com um chavão, né? Ela disse assim, né, no primeiro versículo. Como é que ela chegou e disse? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usou um chavão judaico, né? Os judeus que diziam, Jesus, filho de Davi. Ela nem era judia. Chavão não é oração. Oração decorada não é oração. Muitas vezes é a oração de uma outra pessoa, que não corresponde à nossa necessidade. E Jesus levou ela a um teste mesmo, se a fé dela não era uma fé emprestada, não era de chavões. Não adianta chavão. Ele não funciona, tem que ser a necessidade pessoal, trazida na presença de Deus. Por isso Jesus disse, não usem de vãs repetições, tipo aquelas 50 oração disso, 50 oração daquilo, mais isso, mais aquilo. Não há necessidade do coração, o Senhor quer ouvir. E ela expressou a sua necessidade. Jesus esclareceu o propósito da sua vinda. Em primeiro momento era para a nação de Israel, todos nós sabemos disso. Mas mais adiante, com a evangelização dos discípulos, a grande comissão, o propósito se estendeu a todas as nações. Aleluia, por isso estamos incluídos. Né? Propósito de Deus, de Jesus, o Salvador do mundo, não apenas os judeus. Aleluia. A sua humildade a fez abrir o coração. Veja que diante dessa palavra, que aparentemente parecia um racismo, né? Ela abriu o coração. Ela trouxe a sua necessidade. Ela não se endureceu. Quando ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, não é bom pegar as bênçãos que são para Israel e dar para os outros povos. Porque aquele momento
era o ministério de Jesus para Israel. A mulher entendeu. Ela captou a mensagem de Jesus. Ela não viu isso como uma coisa discriminatória. Ela entendeu o recado, porque o coração dela era humilde para entender. E ela adorou a Jesus. Amém? Ela adorou, ela se prostrou diante do Senhor. Ao invés de sair reclamando, ela, Senhor, Tu és o Senhor. Chamou-lhe de Senhor. Né? Diz aqui no texto, né? Ela disse, Senhor. Vamos ver o versículo aqui. Verso 27. Sim, Senhor, ela disse, né? Senhor, Tu és o Senhor. Não é apenas um bom mestre. Não é apenas um operador de milagres. É o Senhor. Ela adorou o Senhor. Quantos milagres acontecem durante a adoração? Amém? Quantas expulsões de demônios acontecem durante a adoração do povo de Deus? O diabo não aguenta quando o povo de Deus adora ao Senhor. Amém? Adorar a Deus muda o foco. Então ela era humilde para fazer isso. Tão diferente do orgulho. O orgulho fecha o coração, faz a pessoa voltar toda a atenção para si mesma, em vez de voltar para o Senhor. Ela só pensa em si, ela não pensa, ela não enxerga o Senhor, ela não enxerga nem a sua realidade, a sua necessidade mesmo. E acaba indo embora. Lembram do Naamã, aquele general sírio? Ele ficou sabendo que em Israel havia um profeta, né? E ele mandou cartas por intermédio do rei da Síria ao rei de Israel. E ele foi lá para Israel procurar o Eliseu. Mas o Eliseu não recebeu ele na sua casa. Nem recebeu ele, mandou um mensageiro e disse, olha Naamã, o negócio é o seguinte, aqui em Israel é assim, você mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Ele era um homem de guerra, um valentão, né? Cheio de condecorações, né? Mas era leproso. 7 banhos no Jordão. Ele era humilde, esse homem? Não sei, né? O que ele disse? Mas o quê? Eu pensei que o profeta ia me receber, ia orar por mim, ia fazer uma solenidade, mais ou menos assim, né? Ele mesmo ia me saudar. E ainda mais me mandou pular 7 vezes nesse riozinho aí, cheio de barro. Na minha terra é que tem rio bom, tem o Taquari, tem o Forqueta. Estou brincando. Vou pular nesse riozinho aqui, lamacento. E ele estava indo embora, bufando. O coração dele se fechou, né? Mas havia alguns homens sábios com ele, né? Os seus soldados, seus oficiais, e falaram, Naamã, por acaso o profeta disse alguma coisa difícil para fazer? Se ele tivesse falado uma coisa difícil de fazer, subia lá no Monte Everest, lá na pontinha lá, você não iria para ser livre da lepra? Não adianta ser livre da lepra e morrer congelado, né? Mas você não faria uma coisa difícil? Sim, faria. Mas por que você não faz uma coisa fácil, como mergulhar 7 vezes? Aproveita o banho, né? Quente aqui, como está. Vai. E ele foi, né? Foi e saiu curado. Aleluia. Mas o coração dele, a princípio, se endureceu. Essa mulher aqui não endureceu o coração. Ela era gentia, mas ela tinha um coração humilde. Ela adorou o Senhor. Não deveria ser fácil ser chamado de cachorrinho. E aí, cachorrinho? E aí, cachorrinho? Ninguém quer ouvir isso, né? Vamos amenizar um pouquinho. A palavra que é traduzida para cachorrinho
Kunarioi. Diga, kunarioi. Tá difícil, né? Kuranioi. Essa palavra quer dizer animalzinho de estimação. Então não estava se referindo àqueles cães brabos, que são selvagens, né? Estilo lobo, assim, ou aqueles carniceiros vira-lata que andam na rua, que atacam as pessoas, que são violentos. Era animalzinho de estimação, né? Cãozinho de estimação. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os animaizinhos de estimação. Mas os animaizinhos de estimação ganhavam a comida em pedacinhos dos filhos, né? Sabe como é a criança, né? Que tem um cachorrinho. Né? Lá em casa, cachorro não entra dentro de casa. Isso é um princípio. Entrou, pumbou. Não é tão rígido assim. Mas alguns vão me pegar na saída, viu? Os defensores dos animais não são a favor dessa ideia, não. Mas a criança gosta de largar uma comida pro cachorro, né? O cachorro está ali debaixo da mesa, batendo o rabo na perna, assim. E a criança tira um pedacinho. Papai e mamãe não estão olhando, tira um pedacinho. E o Vaval já sabe a estratégia, ele vai lá de novo e de novo. Ou fica lambendo até ganhar a comida. Jesus comparou os não-judeus como aqueles que ficam debaixo da mesa pedindo comida. A mulher não ficou braba. Ela achou, poxa, ela entendeu o recado. Ela disse. Como é que ela falou? Vamos ler ali. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconheceu sua posição como gentia, como não judia, né? Ela chamou os judeus de donos da casa. Amém? Donos da casa naquele momento. E ela pensou assim, bom, as bênçãos são para os judeus. Mas se eu ganhar os pedacinhos, já está bom. Ela é verdade, ela queria mais, né, do que pedacinhos. Mas os pedacinhos já está bom. Se eu ganhar os pedacinhos, eu vou ser abençoada. E vai resolver meus problemas. E vai resolver o problema da minha filha. Eu acho que mais ou menos assim foi o pensamento dela. Um pensamento inteligente. Um pensamento sábio. Não se fechou. Então, como é o nosso pensamento, às vezes, diante de um aparente não? É se fechar? É bater pé? Ou é entender a situação? E ter essa atitude que ela teve. Em quarto lugar e último, verso 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela demonstrou uma fé firme e operante, né? A fé dela foi operante, produziu alguma coisa. Paulo diz para os Tessalonicenses que ele conhecia a fé operosa deles. A fé operosa, ela não é apenas palavras, ela produz obras, ela produz algo palpável, visível, resultados. E a fé dessa mulher era operante. Ela se manteve firme em cada teste, né? Em cada momento. Ela foi indo, até receber a bênção, né? Não foi tímida. Quantos de nós, ou quantas vezes, a gente é tímido, né? E não vai além de um limite. Claro, tem os limites que não se pode ir além. Mas às vezes há limites impostos por barreiras, por situações que precisam ser transpostos. Não aqueles limites legais, mas outros limites espirituais, limites de preconceitos e outras coisas que vêm diante de nós, que precisamos superar. Ela foi um após o outro, não vacilou. Podia ter ido embora, pensar assim, não tem jeito mesmo. Qual a tua dificuldade que tu às vezes pensa? Não tem jeito mesmo. Tem que conviver com isso. Talvez hoje é o dia de derrubar essa barreira aí. Está disposto? Está disposto a encarar?
Amém? Já deve estar sabendo. Ninguém precisa dizer para ti qual é a barreira, né? Cada um sabe contra quais barreiras está lutando. Não diga mais, não tem jeito mesmo. Não diga mais assim. Porque para Deus, para o Senhor, tudo tem jeito. Tudo é possível, né? Para nós há algumas coisas que são impossíveis mesmo, né? Bastante coisas. Mas para o Senhor, não, né? Não. Não tem. Aleluia, né? E quantas vezes nós trancamos na primeira fase, no primeiro testezinho já, no primeiro ano. Não é ruim quando o professor, lá no segundo grau, na faculdade, e o aluno levanta a mão, professor, eu não entendi isso. O que é isso? O que é esse assunto? E o professor disse, não, isso é assunto lá da 4ª série, da 5ª série. Pega lá o livro, página 10, página 15, página 20. Mas é para matar, né? Quantos de nós trancam no primeiro teste, né? Quantas vezes eu já tranquei no primeiro teste, mas depois eu vi, não, mas o teste precisa passar, precisa ir adiante, não pode parar, não pode trancar. Na primeira tentativa, já vai embora, já desiste, já dá como fracasso decretado. Não, essa mulher não fez nada disso. A fé dela era operante, era firme. A fé operante é persistente e inteligente, né? Inteligente com argumento, no sentido assim, de argumento, né? De não deixar as coisas assim. Essa mulher teve argumento, não é mesmo? Ela teve argumento, um argumento bom, um argumento que impressionou Jesus, um argumento onde ele viu que ela estava passando no teste. Aleluia, né? Você está disposto a argumentar com Deus? Amém? Aleluia. Às vezes parece uma arrogância argumentar com Deus. Mas na Bíblia há várias situações onde pessoas argumentaram com Deus. Esta é uma. Abraão argumentou com Deus quando Deus disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão disse? Vais destruir o justo com o ímpio? Por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí começou, se tiver 50 justos, vai destruir? Não, disse Deus. E foi descendo até 10, mas não tinha 10. Então, os anjos tiraram Ló e sua família, que eram 4 pessoas, né? Não destruíram o justo. Os anjos não destruíram, Deus não permitiu. Mas houve um intercessor, houve alguém que argumentou. Moisés, quando estava lá no monte, e Israel fez aquele bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro. Deus disse a Moisés, desce lá. O povo se prostituiu. Estão adorando um bezerro. E Deus se irritou tanto e disse, Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer um novo povo de ti. Quantos iam gostar de ouvir isso? Um povo de mim? Opa, que boa ideia. Não foi isso que Moisés fez. Moisés disse, mas Senhor, não faz isso, Senhor. O que os egípcios vão dizer? Que tu tiraste Israel de lá para os matar aí nos montes, no deserto. Que argumento, hein? E Deus se arrependeu de destruir Israel. Mudou a vontade de Deus naquele momento. A sua oração pode mudar a vontade de Deus. Você sabia disso? Claro que não sempre, né? Isso são momentos, são situações. Então, vamos argumentar com Deus. A nossa oração. Seja uma oração inteligente. Espero que ninguém me pegue na saída para eu explicar melhor isso aí. Mas vamos ser aqueles que argumentam, que trazem os seus argumentos diante de Deus. Você vai orar, está um mês sem chover, e você vai orar, Senhor,
Manda chuva. E deu. Não, você vai dizer, mas Senhor, manda chuva, olha as plantas estão sofrendo. Olha os animais que tu criaste estão sofrendo. Olha as pessoas, né? A Gabi às vezes diz as pessoas, né? Tem um colega que fala pessoas. Quer ajudar as pessoas. Olha as pessoas. Estão sofrendo por causa da seca. Você traz argumentos diante de Deus, que reforçam a tua oração. E Deus se comove com essas coisas. Amém? Isso move a mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então é a fé perseverante. Glória a Deus. Firme, operante. Aleluia. E para finalizar, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, Jesus disse. Parecia no início que jamais ia sair essa palavra. Parecia que não tinha chance, sem chance, né? Agora saiu esse elogio, uma honra para essa mulher. E ela está sendo honrada ainda hoje, porque está escrito aqui, né? Quando nós lemos isso, isso honra a fé daquela pessoa, né? E serve de exemplo, para a gente seguir. Por isso está escrito aqui, tudo está escrito para o nosso exemplo, para o nosso ensino, para a gente imitar os bons exemplos. E a sua filha foi liberta dos demônios, naquela hora, né? Sem Jesus ir lá na casa dela. Glória a Deus. Liberta do mal. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Qual é a tua oração hoje? Qual é o teu pedido? Qual é o teu clamor diante do Senhor? Vamos seguir os passos da mulher cananeia. Vamos seguir os passos, vamos perseverar. Perseverar. Argumentar com Deus. Prevalecer na oração. Não desistir no início do caminho, não desistir na metade do caminho, não desistir no fim do caminho, ir até o ponto final, em que vai acontecer aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu desejo em Deus. Outro dia me veio uma visão assim, eu vi esse salão aqui, e ele era como um chão batido assim, né? Não tinha esse piso, tinha um chão batido. E aí as pessoas começavam a pegar picaretas, pequenas picaretas, e cavocar. E dentro desse chão estavam enterrados aqueles sacos, sabe, que às vezes a gente via nos filmes, antigamente, onde se guardava moedas, onde se guardava ouro, tesouros naqueles sacos, né? E as pessoas cavavam e tiravam aqueles sacos de dentro do chão, né? Coisas escondidas, coisas que tinham sido enterradas, né? Talvez você enterrou algum desejo do seu coração, enterrou algum sonho no chão, porque fracassou em algum ponto, desistiu em algum momento. Está a fim de pegar a picareta hoje e cavar? Quem está a fim de pegar a picareta hoje e cavar e desenterrar sonhos que não se realizaram por algum motivo? Aí você precisa dar um passo de fé. Você precisa começar a cavocar e a resgatar os seus sonhos, a sua visão. Pode ser alguma pessoa por quem você está orando e você vacilou e pensou, não vai acontecer. Desenterra aquele sonho, aquele pedido, aquele desejo. Cavoca e traz de volta para o teu coração esse sonho, esse desejo. Amém? Aleluia. Pode ser um ministério, pode ser algum dom que tu já operaste um dia
e não está acontecendo no momento. Mas reaviva esse dom, desenterra ele. Pode ser algum talento que está lá, que você disse, não deu como eu queria, e deixou cair no chão, e deixou debaixo da terra. Mas vai pegar hoje, de volta. Pega de volta, já. Amém? Pega de volta. Se Deus um dia colocou no teu coração, porque é para ti, não é para outro, é para ti. Amém? Vamos orar, ergue a tua mão. Obrigado, Senhor, que Tu és um Deus que resgata os nossos sonhos. Tu és um Deus que responde às nossas orações, como Tu respondeste a oração da mulher cananeia. Ó Senhor, diante de todo o quadro de dificuldade, ela perseverou. Ó Senhor, e foi até o final. Passou todo o teste da sua fé e recebeu o seu pedido. Ó, você recebeu a cura da sua filha, a libertação da sua filha. Nós oramos nessa noite, Pai, os desejos que estão no coração dos irmãos, os pedidos de oração. Responde à oração, Senhor. Completa, Senhor, ó Deus, aquela taça que ainda falta ser enchida com a oração dos santos que está no céu, segundo o Apocalipse. Completa essa taça, enche essa taça e derrama ela, Senhor. E derrama ela e dá resposta de oração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, se alguém desistiu no meio do caminho, faz agora, retomar. Ó, se retomar o sonho, retomar o projeto, retomar o ministério, retomar aquele desejo que foi colocado no coração por Ti, aquele chamado do Senhor. Coloca de novo agora, Senhor, e dá força para esse irmão, para essa irmã, retomar, recomeçar aquilo que ficou enterrado, que ficou parado, em nome de Jesus. Oramos agora para aqueles projetos que foram há muito tempo enterrados, que foram há muito tempo sepultados. Agora nós oramos, Pai, faz-os sair de novo da sepultura, faz-os de novo surgir no coração, Senhor, em nome de Jesus, no coração de cada um, ó Pai, ó Deus, que algum dia deixou cair por terra um talento, uma habilidade, um ministério, um projeto, Senhor, um dom, Senhor. Ó Pai, concede que nessa noite possa recuperar o que foi pedido, restitui aquilo que foi perdido, Senhor, em nome de Jesus, e Tu possas achar fé em nossos corações, como Tu achaste fé na mulher cananeia, e por isso a sua oração foi respondida, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Aleluia! Amém, diga aleluia! Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Aleluia!